Olá, boa noite. Estamos começando a nossa live de todas as quintas-feiras às 20 horas. Meu nome é Jorge Knack. Vocês podem me encontrar no Instagram Jorge Knack Yoga. E hoje a gente vai estar falando sobre pessimismo. Então, bem-vindos. E hoje a gente vai ter de novo, após um tempo, a participação da Fernanda para ajudar na interação, ajudar no acompanhamento das perguntas. E podem ficar muito à vontade, é muito bom que vocês possam interagir para que a gente possa ficar realmente numa relação, né, mais próxima de conversa, tirando dúvidas que vocês quiserem, vocês podem ir trazendo. Fernanda já aparecendo aqui. E quando vocês trouxerem as perguntas, a gente vai procurar fazer um esforço aqui de ficar atentos para o que for possível. Então vamos aguardar a Fernanda. A gente está no YouTube e no Instagram do Pratita Prana. Olá, Fernanda. Olá, Jorge. Boa noite. Tudo bem? Boa Tudo? noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando por aí também. Pessoal entrando. Só lembrando então, né, Fernanda, que a gente está agora desde início de agosto em cima de um tema que não é confortável, né, o tema sofrimento, mas a gente está falando justamente para ver como é que é essa armadilha e como é que é. Vem, Molando. Vai dar um oizinho? Vai dar um oizinho. Vai dar um Oi! oizinho. É mesmo? Eu sento aqui, depois a gente vai conversar aqui, daí depois eu vou lá, tá? Quer ficar aqui um pouquinho? Eu tenho que... Então vai lá. Meu pai tá... Tá bom. Fecha a porta, filha. Obrigado. Então, com a visita da Isis, a gente começa com a questão, né, do sofrimento. E o sofrimento, quando a gente olha no yoga, né, conforme eu tinha comentado em lives anteriores, a gente vê toda uma estrutura, né, do que é esse sintoma, de o que são as causas, do que é o estado oposto ao sofrimento, ou à ausência do sofrimento, e o que são as ferramentas que o yoga vai trazer para a gente poder reduzir ou eliminar esse sintoma chamado sofrimento. Então, a Fernanda já faz algumas semanas, né, Fernanda, que tu não estava aqui junto, está com outras questões, outros deveres, né? Então, não pôde estar É... tão presente, mas hoje participando de novo. Então. Ah, que bom. Fico feliz em participar sempre, contribuir, trazer algumas questões também, fazer essa intermediação com o pessoal aí, para mandar perguntas, né, para ficar mais, ter uma interação mais, né, efetiva, ver o que o pessoal tá pensando sobre o assunto, os questionamentos, é sempre bom, né, essa troca. Yeah. O que eu mais sinto falta nas lives é justamente isso, né? Por isso que eu pedi até a ajuda da Fernanda para ficar algo mais Sim. interativo, né? Para a gente poder proteger um pouco mais isso, porque isso é uma das questões que é bem importante, né? Antes de eu fazer o canto, é uma das questões bem importantes dentro dessa nossa visão de yoga, que é uma visão que pega toda essa ideia tradicional, né, do que é o yoga como realmente um acompanhamento do ser humano no processo de autoconhecimento e de toda a melhora de saúde mental, né? E essa visão então é um processo de um processo individualizado. E em qualquer processo individualizado, que na verdade é uma característica mesmo no Ocidente de tudo que tem relação com saúde mental e saúde física, né? A gente não vai em grupo para ver uma questão específica no médico. A gente não vai em grupo para fazer a nossa terapia com o psicólogo. Tem terapias em grupo, mas que é para um outro processo de suporte que não deixa de lado a importância da terapia individual. Então, essa individualidade ela é importante em qualquer processo que traga um aprofundamento, né, do manejo, né, das questões internas, porque cada um tem uma história específica, cada um tem características específicas, portanto, o tratamento também é específico para aquela história, para aquela pessoa. Então, isso é muito importante, né? Isso é algo que eu tenho insistido muito para resgatar isso, porque isso fica muito perdido dentro das abordagens modernas que foram adaptando mais a situação do yoga e foram se focando em questões mais genéricas. Não deixa de ter uma importância, um benefício esse trabalho mais genérico, porque ele nos ajuda, né, a poder começar a melhorar a nossa situação, mas chega um momento em que a gente sente a necessidade
de olhar para essa visão mais antiga, mais tradicional, que dizia a gente pode ter benefícios, né, desse trabalho mais abrangente, mais introdutório, mas vai chegar um momento em que a gente vai querer olhar para coisas que são muito íntimas, muito nossas, muito do nosso processo pessoal, e ali é que está o nó, realmente, né? Então, isso realmente é muito importante. E aí, quando a gente está numa live falando sozinho, vai ficando muito longe do que é aquilo que a gente está acostumado a fazer dentro do ensino individualizado, onde a interação é muito grande, onde a gente vai olhando cada questão de uma forma muito particular. Então, é muito bom a gente poder tentar trazer o máximo possível essa interação. O que eu mais sinto falta nas lives é isso. Por isso que também não coloco tanta energia em live. A única live que eu faço é essa aqui, né, a convite do Pratique Prana nas quintas, e não tenho feito em nenhum outro lugar, porque prefiro deixar o meu tempo e minha energia para os atendimentos individuais e para os cursos onde dá para aprofundar mais isso, né? Os cursos, por exemplo, que tem lá no próprio site, né, da Psicologia do Yoga, tem cursos disponíveis para esse aprofundamento. Então, a única live que está sendo mantida é essa aqui, e essa que fala sobre esse tema muito fundamental, que é o tema do sofrimento. E hoje é pessimismo, Fernanda. Sofrimento com pessimismo. Mas eu acho que todo yogi é um pessimista. Se for para olhar para a realidade da vida, então vamos ser pessimistas. É o pessimista que se esconde, que diz que é realista, né? Que é Machado de Assis. Né? Então, eu brinco sempre, né? Eu digo, né, que eu sou um pessimista a curto prazo e um otimista a longo prazo. Né? Sim, Mas a né? gente vai olhar um pouquinho mais falando, né, que na verdade a gente tem que chegar num lugar que, na verdade, ele supera o otimismo e o pessimismo. Isso que a gente vai ter que entender um pouco, né, essa abordagem do yoga, que tem que ter tem um lugar que ele está além dessa questão de estar na expectativa de algo bom ou achando que apenas algo que para mim é bom vai acontecer ou algo que apenas para mim é ruim vai acontecer. Então, essa análise que tem que ser feita em cima do conceito do yoga de Daurmanasya. Daurmanasya. Solange, nos ajuda aí, Daurmanasya. Se alguém puder escrever, quem conhece ali do Yoga Sutra, né, o conceito de Daurmanasya, esse é um dos sintomas, é o segundo, logo após o sintoma do sofrimento emocional, aparece o sintoma de Daurmanasya, que significa, é uma forma, é uma tradução limitada, né, para Daurmanasya, que é o pessimismo. Daurmanasya seria uma mente ruim. Sim. Mas falando em Yoga Sutra, vamos a um breve momento do canto do Yoga Sutra, que é essa escritura de base. Então a gente vou cantar os primeiros versos, né? E também um versinho, tem muitos sobre o sofrimento, né? Mas eu vou cantar um deles, que é um que eu vou também depois citar aqui. Atha yoga no shasanam yogaha chitta vritti nirodhaha ladat drashtuhu swarupe avasthanam vritti sarupyam itaratra. E pulando para um verso que está bem adiante nesse texto, essa escritura chamada Yoga Sutra. Dukhanushai dveshaha parece grego, mas é sânscrito. Então, depois a gente conversa sobre alguns versos ali, né, que a gente está falando ali. Obrigado, Solange. Solange escreveu ali na Daurmanasya. Daurmanasya significa uma mente que não é adequada, uma mente que é ruim. Por isso a gente vai tentar entender o porquê também estou associando com pessimismo. Alguma questãozinha, Fernanda, que tu queira trazer? Então, acho que seria legal de começar assim, porque eu falei que o yogi, né, é um pessimista, mas eu não quis dizer, né, que ele vai ter como na questão de Dharmanasya, que é a melancolia, o desespero, aquele pessimismo diante de tudo, né? Que você olha para a vida e vê que existe o sofrimento, né? Enfim, e vamos dizer, acaba sendo um pouco pessimista. Mas como Tem aquela ideia diferenciar? que essa ideia que tu está trazendo é aquela que a gente muitas vezes fala, né, que a gente vai acabar sendo frustrado em algum momento, né, na nossa relação com as coisas externas, né? Sim,
né? Porque a gente tem essa coisa do apego, da aversão, as coisas não são como a gente quer, a gente não tem o poder, né, de mudar situações, muitas situações sociais, as desigualdades, o mundo tá aí para a gente relatar isso. Mas eu queria que você assim até dissesse essa diferença de você ter uma visão, né, das coisas como são, né, com todas as suas dificuldades, essa coisa mesmo da gente não poder mudar muita coisa, né, encarar a desigualdade social, encarar todas essas diferenças que existem e uma diferença disso com a diferença do pessimismo quando a gente está falando nesse pessimismo em relação à melancolia, a ficar acumulando isso, né? Em olhar daí para tudo como uma visão pessimista e arrastar isso. A diferença entre essas duas coisas, ter um olhar realista diante disso tudo, mas ao mesmo tempo não levar para si todo esse pessimismo, essa depressão, essa melancolia. Qual é a visão, né, do yoga em relação a essas duas faces aí, né? Paola até colocou ali, né? O pessimismo é um vício da mente preguiçosa, né? E é verdade, né? Isso, o que o yoga vai trazer junto com isso é que a mente de todos nós é preguiçosa, né? Porque a preguiçosa a gente poderia dizer é tamas, né? Tamas é aquilo que obscurece a mente, né? E é algo que está muito presente na minha, na de todos nós, né? É algo que está ali tá na estrutura dela. Não é fácil a gente lidar com esse nosso lado preguiçoso que sempre aponta, né? Sempre vem. E aí a gente vai ter que entender esse lado, como a Paula falou, né? Esse lado preguiçoso, esse lado tamas, que é um dos aspectos da mente. Como é que a gente vai lidar com isso, né? E aí, como a Fernanda falou, né? A gente vai ver coisas que são negativas ao nosso redor acontecendo, né? Como tu falou, as desigualdades, a gente vai ver muita coisa ali ao redor. E a gente vai ter que ver, então, o que a gente faz com isso, né? A questão toda que o Igor vai colocar é assim, com certeza a gente tem um ponto tem uma realidade dentro da questão ali da desigualdade, né? Tem uma realidade em cima das frustrações pelas quais a gente passa na nossa vida, mas quando a gente está olhando para a desigualdade, para aquilo que me frustra, a gente ainda assim está olhando para uma coisa, uma circunstância, um objeto. Até mesmo dentro da desigualdade social, a gente pode dizer assim, existe um fato de desigualdade social. O yoga coloca isso no campo do Dharma, ou seja, a gente deve buscar essa igualdade social. É um dever do ser humano, né, procurar uma relação de cuidado entre todos e não simplesmente se preocupar com o que é só seu. Ou seja, quanto mais a gente puder trabalhar em nome da saúde mental, da saúde física, do amadurecimento emocional, e o amadurecimento emocional não é uma coisa só a minha mente, o amadurecimento emocional deve me levar a conseguir olhar para o outro, né? Então, com certeza, isso é uma questão do yoga que está relacionado a um conhecimento, digamos, irmão do yoga, que é o que é chamado de Dharma, que é como é que eu me relaciono de uma forma ética, justa, correta com o que está ao meu redor. Então, isso está muito abordado dentro do conhecimento de yoga também. Porém, quando a gente olha para isso, mesmo quando a gente pensa assim, desigualdade social, então é um problema. Sim, deve ser abordado, deve existir esforço nessa direção. E mesmo assim, quando a gente olha dentro dessa relação de desigualdade social, existe um outro aspecto que está presente ali dentro, que é mais interno, que é, por exemplo, o que é o estado mental daquela pessoa que passa pelo maior sofrimento ali da desigualdade social. E a gente vai ver que muitas vezes, né, por mais que exista de fato um problema e um sofrimento relacionado à desigualdade, não necessariamente aquela pessoa é mais infeliz do que a pessoa que é, digamos, dentro dessa visão ali, digamos, o opressor, né, ou aquele que, mesmo não sendo o opressor, é aquele que tem mais privilégios. Né? Por quê? Porque existe uma outra questão que, por mais que ela uma questão interna que, por mais que ela se alimente, é claro, de uma certa estrutura externa, ainda assim ela nasce de um outro ponto mais profundo interno nosso. E, portanto, ela é influenciada por aquilo que está lá fora, mas ainda assim tem um grau de independência disso.
né? Então, isso é um longo assunto, né? Infelizmente, a gente não vai poder entrar muito nisso, porque qualquer fala mais pequena pode dar margem a uma interpretação ruim, e não é o propósito nosso aqui. A gente quer poder olhar para um tema e poder resolver um pouquinho, né? Dentro da restrição de tempo que a gente tem aqui, poder resolver um pouco a compreensão desse tema. Mas quando a gente entra na questão de dukkha, na questão desse sofrimento, a gente vai ter que olhar assim, né? O sofrimento, ele é sim essa angústia, essa frustração que vem para nós, né? Mesmo com relação ao tema, por exemplo, desigualdade, né? Eu digo assim, eu não quero isso. E o que que surge, né? Quando vem qualquer circunstância, não só isso, mas qualquer circunstância que me frustre, mesmo se for uma circunstância muito mais simples, muito mais superficial do que esse tema, qualquer uma delas, ela vai fazer com que eu comece a me debater com aquele problema. A minha mente começa a dizer, agora eu vou ficar envolvido com isso, porque isso aqui está me dando desconforto, e surge aquela necessidade inerente de querer solucionar. Mas o que acontece quando a gente quer solucionar algo com ignorância, com falta de sabedoria, com falta de conhecimento, com falta de clareza? Ao invés de a gente solucionar, a gente aumenta o tamanho do monstro, a gente alimenta o monstro, né? Então, a gente traz toda a nossa falta de base, falta de estrutura para lidar com isso, falta de conhecimento. Digamos que a gente não procure todo o auxílio, né, que vários sistemas de autoconhecimento podem nos oferecer. O yoga é um deles, né, que é o do qual eu estou tratando aqui. Né? Então, o meu objetivo, meu trabalho, meu objetivo é olhar para o sistema de yoga e encontrar esse conhecimento, né, para mim e para o outro. Então, se eu olho, por exemplo, para o caminho de yoga, eu vou ter que ver como é que eu entendo esse pessimismo. E o que que o yoga oferece para mim poder fazer com que eu não entre na armadilha do pessimismo, que pode fazer com que, né, que eu acho que é a base também da frase que a Paula trouxe, fazer com que eu fique congelado e que eu acabe, então, não dando contribuição nenhuma. Eu digo assim, é ruim mesmo, vai ser sempre assim, eu caio num descontentamento e fico sem ação. Né? Porque se eu for um pessimista de fato, eu não posso Nato. fazer nada. Não, Né? você não Porque pode daí eu digo reclamar, assim, né? eu tenho que, se eu for pessimista de verdade, eu não devo agir. Eu devo dizer assim, vai ficar uma porcaria mesmo, então nem tenho por que fazer alguma coisa. Eu Aí eu acho que sou eu acho que nesse sentido acaba entrando bem no que na questão do yoga. Acho que com o pessimismo ele nos mostra que muitas vezes a gente acaba entrando e se identificando com os nossos estados mentais, porque as pessoas vão passar por ter momentos de pessimismo ou desânimo, né? Mas uma coisa é você olhar para aquilo e entender, ok, esse é o momento, e outra coisa é você se arrastar. Você acredita que isso acaba até mudando nossa visão de mundo, essa identificação e a maneira com que daí a gente vai resolver tudo que acontece com a gente, inclusive? uma questão que eu estava, né, quando eu estava refletindo sobre a nossa conversa de hoje, eu estava pensando, o que eu vou enfatizar aqui? O que é mais importante a gente entender numa conversa breve sobre isso? Aí eu procurei trazer mais essa questão da visão pequena, da visão restrita, né? Porque o que a gente perde? A gente perde a visão do todo, né? Ou seja, no momento que eu me direciono tanto para o otimismo quanto para o pessimismo, eu não estou vendo a realidade, eu estou me fixando em um dos lados da realidade, né? E aí depois a gente vai ver mais um outro pulo que o yoga vai dizer para a gente dar com relação a isso. Mas, no momento que eu olho e vejo, o mundo vai para a direita e vai para a esquerda, as coisas vão flutuar, elas vão para cima, vão para baixo. Esse movimento todo, esse é o movimento do mundo. O movimento do mundo não é pro lado ruim, né? Eu vou agora lá e experimento, né? Como a minha filha pequena veio aqui, né? Tem um suco de laranja. Eu vou lá um dia, experimento o suco de laranja, ele tá ruim, tá com uma laranja podre, e no outro dia eu vou lá e já aqui, suco maravilhoso, né? Eu quero mais um copo, né? Então, isso é dessa forma, né? Assim que acontece. Eu tenho a experiência prazerosa e tenho a experiência desagradável. Isso ninguém pode negar. E quando a gente começa a dizer assim, foi desagradável. Por isso que o yoga traz esse versinho ali que eu cantei no final, que é o do Kano Shai, do Eshahá, que é a aversão é o que se segue à experiência de sofrimento. Por quê? Porque a gente tem uma experiência de sofrimento que veio circunstancialmente, né? E a gente pega aquilo e diz, o mundo é isso, né?
Então, quando acontece alguma coisa comigo, ou brincando aqui, né, com o meu umbigo, eu digo assim, que coisa horrível. O mundo realmente é muito injusto. Podia estar há 10 anos ocorrendo injustiça lá longe, né? O mundo, mas não estava acontecendo comigo, o mundo era bom. Aí veio a onda, chegou até onde eu tô. Ah, mas que injustiça! Não é o mundo é ruim, é a minha experiência nesse momento ruim e eu jogo para o mundo inteiro. Então eu fico com aquela visão que é super restrita, pegando só esse pedaço e eu jogo, porque como a minha mente ficou daquela forma, ficou frustrada, eu jogo para tudo que está ao meu redor e pinto daquela forma, né? Mas assim como está acontecendo dessa forma hoje, vai acontecer de forma diferente amanhã. Assim como está acontecendo para mim aqui hoje, nesse lugar, num outro lugar está acontecendo diferente. Então, quando eu vou na direção do mundo e eu realmente não fico fixado a essa frustração anterior, eu vou estar experienciando o resto também. Eu vou estar experienciando algo bom, algo ruim. Então, tem alguma coisa que o yoga vai enfatizar e ele vai criar um método de tratamento a partir dessa visão teórica, que ele vai dizer assim, ok, todas as coisas estão mudando, mas a satisfação mais profunda é a satisfação que vem do relacionamento com a realidade e do conhecimento que a gente vai encontrando a partir dessa relação íntima com a realidade. Então, se eu fugir, uma forma que é muito comum, que faz com que a gente fuja muito, é o medo, por exemplo. Né? Eu me escondo porque eu tenho medo, né? O pessimismo ele continua ali se enraizando e eu digo assim, eu morro de medo, porque qualquer coisa que eu fizer vai dar errado, vai produzir mais sofrimento, vai dar mais problema, então é melhor eu ficar aqui escondido, embaixo da coberta, embaixo da cama, né? Para que isso não piore. Né? Então, eu tenho que começar a receber um auxílio para poder sair debaixo da cama, né? E eu estou brincando isso, não minimizando, porque em alguns momentos eu me escondo debaixo da cama, né? Então eu não estou minimizando isso, não estou dizendo que é alguma coisa de uma mente inferior, né? É a nossa própria mente, ela funciona assim. Então, às vezes a gente tem vontade de se esconder embaixo da cama, mas a gente precisa conseguir, reconhecendo que esse é um mecanismo de fuga, ver como é que eu melhoro um pouquinho a minha capacidade emocional, eu consigo retomar as minhas forças para fazer esse movimento. O yoga não é contra, até mesmo as visões mais modernas de que, por exemplo, a própria necessidade muitas vezes até de um antidepressivo, né? É claro que existe um excesso disso na nossa cultura, mas ele é um remédio que, né, em algumas circunstâncias, ele vai oferecer um bom auxílio, ele pode ser necessário, e talvez ele faça com que, temporariamente, por alguma coisa mais forte que me tomou, né, eu possa conseguir saindo um pouquinho daquilo para ter mais forças de fazer algumas coisas depois que realmente me trazem mais autonomia e me levam para um lugar de fato melhor a partir de recursos mais internos e não só do medicamento, né? Mas seja o que for que a gente precisar inicialmente para poder começar para se recuperar, poder ter um pouco mais força emocional, para poder recuperar o que é o contrário de Daur Manasya, que a gente chama de Sal Manasya. Sal é da mesma raiz de Sukha, que é bem-estar. Su é algo agradável. Sal Manasya significa a mente agradável e não Daur Manasya, que é a mente ruim, desagradável. Então, como recuperar esse bem-estar mental? Então, assim como a gente tem alguns recursos modernos para situações limite, a gente também tem no yoga recursos para nos ajudar em vários momentos a poder ir melhorando essa qualidade mental. Né? E tem um caminho gradual para isso. Não é que nem hoje em dia as pessoas pensam assim, é só sentar para meditar e a gente vai resolver. Não, não é assim. Né? É todo um conhecimento amplo a respeito tanto de como abordar do atendimento, conversar com a pessoa, poder ajudar ela a entender, a compreender o que está acontecendo, ajudar ela a ter recursos também através de uma prática formal, lidando com o seu corpo, com a sua respiração, com a sua mente, que são os recursos internos que a gente tem, né? Para ir podendo gradualmente saindo daquilo, sem negar aquilo, reconhecendo a existência daquilo, vendo que condição eu tenho, quais são os esforços que agora eu vou conseguir fazer para isso, por isso que é individual. É muito diferente a capacidade de todos nós em diferentes momentos de corpo, de respiração e de mente, e eu tenho que começar no lugar que eu estou e não do lugar que a pessoa do meu lado está. Então, por isso que é tão importante a individualidade. Né? Ó, tem uma Paula colocou pergunta alguma ali, coisinha ali. a Paola. O sofrimento não está intimamente ligado com a forma vitimista de se comportar?
Eu acho que assim, a gente tem muito respeito assim, né, pela questão do sofrimento e pela forma como cada um sente, né? E se a gente falar de vitimismo, fica um pouquinho difícil porque o que que acontece? O vitimismo ele pode ser uma forma de eternizar, de piorar o problema, né? Mas para uma pessoa se colocar e se sentir como vítima, é que ela realmente tem um acúmulo ali de sofrimento e que faz com que a mente dela esteja numa situação realmente bastante inadequada e ela não consegue mais se ver como sendo capaz de assumir a sua própria responsabilidade dentro disso. Porque assumir a própria responsabilidade perante o sofrimento já é uma grande conquista, né? Então, se a gente está nessa situação, não é na verdade assim porque a gente está escolhendo, né, digamos, esse vitimismo. É porque tem um acúmulo de uma carga que ela está pesada para mim. E eu me sinto como injustiçado, né? Porque eu estou muito frágil, eu estou muito fraco. É claro, né, que a gente vai começar por isso, em algum momento a gente vai ter que se questionar. Vai ter que pensar, bom, eu acho que eu vou ter que começar a reconhecer que eu mesmo é que vou ter que começar a dar essa virada. Por mais pesado, por mais difícil que seja, é comigo, né? Então, transformar esse vitimismo, né, esse eu sou vítima, né, em eu posso ir modificando a situação. Porque talvez até eu seja vítima, né? Acontecem coisas externas das quais eu sou a vítima e existe um agressor externo. Porém, mesmo assim, mesmo eu sendo a vítima, eu não posso esperar que o agressor resolva o meu problema. Eu tenho que eu mesmo conseguir pedir ajuda, né? Ou conseguir, talvez eu consiga sozinho, mas eu, por exemplo, peço ajuda. Eu tenho o meu professor, né? Eu tenho aquele que está ali me auxiliando. Isso para nós no yoga é algo saudável, é considerado algo normal, não é para pessoa doente, não é para pessoa fraca, é para quem tem maturidade de reconhecer que é através do relacionamento, é através do amadurecimento, do aprendizado que a gente vai conseguindo, né, melhorar a nossa condição. Então, a gente vai pedindo auxílio, a gente vai procurando desenvolver, ter mais condições de desenvolver esses recursos para poder, então, fazer esse movimento. Então, é bem importante, né? Pode ser que em algum momento a gente se sinta vítima mesmo, a gente sinta que é muito pesado, mas independentemente disso, a gente vai ter que olhar e verificar, mas mesmo eu sendo vítima ou não, ou eu tendo alguma responsabilidade também nessa situação, quem vai poder fazer a mudança, né? Quem vai poder construir essa liberdade, essa capacidade, serei eu. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Bom, a Fanny aqui tem outra pergunta. Ela está questionando aqui se o sofrimento pode estar ligado às marcas mentais. Sim. Né? Todo no yoga a gente usa essa palavra samskara, né? Essa palavra samskara, ela é marcas mentais. Significa uma coisa que está muito, assim, foi muito bem construída ali, né? Ela vem realmente como efeito de alguma coisa que já aconteceu. É por isso que a gente diz, existe muito esse conceito popular, né, do o mau karma, né? Eu tenho um péssimo karma, né? Karma, na verdade, significa ação, vem do sânscrito, vem da tradição védica, vem da tradição de yoga, né? A palavra karma não é ruim ou boa em si, mas normalmente a gente associa essa questão dos resultados das nossas ações, né? Que no sânscrito seria o karma shaya. Então, quando a gente fala sobre esse karma popular, né, essa ideia popular de karma, o que a gente está falando tem ações que são feitas, quando a gente traz a visão de fato do yoga, tem ações que são feitas, essas ações vão gerando marcas, e essas marcas realmente são memórias que vão se acumulando, e muitas delas, inclusive a maioria, né, elas são marcas inconscientes, então elas vão fazendo com que a nossa mente tenha uma tendência, né, um sabor específico que vai tomando conta, que é memória de coisas passadas. Pode ser um sabor ruim ou pode ser um sabor bom, né? E são marcas anteriores, né? Então, e o que a gente pode fazer? Reyam Dukam Anagatam, que o Yoga Sutra diz. A gente vai ter que reconhecer que toda situação de sofrimento a gente vai conseguir só resolver para o futuro. Por quê? Porque o maior sofrimento que o Yoga diz, ou o melhor bom karma, pegando um pouquinho dessa visão popular, o melhor bom karma seria uma mente melhor. Uma mente que possa ser bem utilizada. Né? Nenhuma outra coisa é tão preciosa quanto uma mente boa. Por exemplo, então, eu ter um bom karma para ter um bom salário, um bom karma para ter uma boa casa, um bom karma para ter um bom casamento, não é tão importante quanto um bom karma de uma mente melhor. Porque todo o resto
Quando eu olho para todo o resto, através da minha mente eu vou poder fazer escolhas. Como eu sempre digo, existem situações limites em que a gente não pode fazer escolha, mas na maioria das vezes, né, a gente está falando dentro das nossas situações cotidianas em possibilidades de escolha. A gente pode não ter coragem para tomar uma escolha, para fazer uma escolha. Às vezes até mesmo uma escolha que nos liberta. Agora, eu gostaria de ter mais coragem, eu gostaria de ter mais força, eu gostaria de ter um desapego maior para poder largar aquilo, porque eu sei que o benefício que eu teria largando aquilo seria um grande benefício. Então, eu preciso de uma mente que tenha mais condições. Isso é a melhor herança, né? Então, para construir uma mente com condições, eu preciso cuidar dela. Cuidar hoje para a mente de amanhã. Né? Ela tá sempre gerando essas marcas. Eu não posso fazer nada com relação a marcas anteriores. Isso é um fato, é estabelecido. Mas eu posso pegar isso e transformar para o futuro. Então, eu vou ter que aceitar, vou ter que fazer as pazes com essas marcas que estão aqui e vou ter que dizer, agora, deixa eu preparar para amanhã. Então, esse é o grande ponto. É que nem eu tenho uma comida pronta, tem uma comida que eu estou fazendo para depois. Talvez agora eu vou ser obrigado a comer aquela comida pronta, mas eu posso fazer uma comida diferente. Se eu não gostei tanto daquela que está pronta, para fazer uma comida diferente para amanhã. Então, as marcas mentais, a gente vai estar sempre interagindo com elas e preparando uma melhor para amanhã, a partir desse conhecimento do yoga. Bom, aqui a Paula tem outra pergunta, ela fala assim, que a vítima passa a ser passa para a posição do agressor facilmente, não é mesmo? Uma pergunta para você. Porque passa a atacar da mesma forma que se sente atingida. O que você tem a dizer sobre isso? Infelizmente é verdade. A gente vai fazer o pêndulo, né? A questão da ação e reação né? Enquanto não tem sabedoria, a gente não consegue sair. Né? E quando eu falo a gente não tem sabedoria, é sim, todos nós, eu também. Né? Então, a gente muitas e muitas vezes vai estar caindo nessa armadilha, porque em diferentes graus a gente passa por essa situação, nós mesmos. Então, como é que a gente vai começar a fazer um esforço para mudança, para conseguir sair mais desse esquema? Não é fácil. Né? Eu caio todos os dias, todos nós vamos cair vários dias dentro dessa armadilha, mas quanto mais consciente a gente estiver disso, mais observando isso, mais perante o que foi o nosso passado, a gente vai poder estar numa situação um pouco melhor. Então, com certeza. Eu não sei se Fernanda cabe colocar aqui, mas seria aí. uma das... Então, Fernandinha com a internet. Fernandinha, eu vou falar com a Fernanda sobre a internet dela. Fernanda, vamos resolver essa internet. Né? Oi? Então... minha internet. Eu vou... Voltou. Ai, meu Deus. Tem algumas questõezinhas. Tá dando, pelo menos pelo que eu tô vendo aqui, tá dando bastante interferência. Então, não sei que horas a gente tá. Não, ainda temos tempos. Eu vou aproveitar um pouquinho, Fernanda, só vou aproveitar um pouquinho para dar alguns conceitos aí que eu acho que eu queria trazer um pouco também do encontro de hoje, antes da gente seguir com algumas questões aí do pessoal também, né? A gente pode voltar depois e ir olhando, né? Por que eu falei assim que a gente tem que conseguir encontrar uma forma de superar o otimismo e o pessimismo? O que o yoga ele vai trazer sobre isso? Né? Eu falei sobre esse salmanasya, essa mente mais agradável, e para isso a gente precisa conseguir fazer o que? A gente precisa conseguir encontrar uma forma de não estar totalmente projetado em cima das circunstâncias e do que está ao nosso redor. Ou seja, eu sou alguém, eu sou um sujeito, eu tenho uma experiência em mim. A gente sabe muito bem, né? Isso é tratado né, já no conhecimento ocidental também, tem pesquisas sobre isso. Uma mesma pessoa com um determinado problema físico, talvez tenha muito sofrimento, entre em depressão, outra pessoa não tem tanto sofrimento, ou tem o mesmo sofrimento físico e não se deprima. Ou seja, a gente tem um aspecto subjetivo que está ali. E é desse que a gente vai ter que cuidar principalmente, né? Porque é esse que está mais nas nossas mãos. Então, ao invés da gente ficar focando, pessimismo e otimismo estão muito relacionados com a realidade do objeto e não com a realidade do sujeito. Quanto mais eu consigo me estabelecer em mim e estar com uma mente melhor, eu posso então olhar para as coisas e dizer: ah, sim, isso aqui é ruim, eu quero fazer alguma coisa para melhorar. Ou sim, isso é ruim e eu não sou bom, né? Eu não tenho capacidade de ajudar a melhorar, eu tenho capacidade de ajudar a melhorar aquilo lá.
então eu vou para lá eu posso fazer alguma coisa de útil, né? Ou tem isso aqui, eu não acredito que seja possível mudar, eu acho que a gente vai ter que aceitar. A minha mente vai ter que ter a capacidade de se relacionar com todos esses aspectos para que ela aproveite o seu potencial, né? Então, quando eu me coloco numa posição de professor ou terapeuta, não é porque eu estou me considerando que eu sou mais sábio que os outros, eu estou ali também como meu professor e sou um aluno também. Porém, eu sei que, pelas minhas características, pelo que eu conheci de mim mesmo, eu me realizo auxiliando as pessoas dessa forma. Eu me realizo estudando esse assunto, tentando ajudar a esclarecer mais esse assunto, escutando as pessoas, tentando entender como aplicar isso na vida de cada um. Para mim, isso é um prazer e uma alegria. É ali que eu vou colocar esforço. Tem algumas outras coisas que eu sou um completo incompetente, né? E que eu não vou conseguir mudar, vou piorar se eu for para lá, né? Então, a gente tem que entender isso, né? Esse entendimento, né, de o que é esse sujeito e como esse sujeito vai poder interferir na realidade por um caminho que é adequado para a circunstância, para a característica desse sujeito aqui, não para o sujeito que está do lado. Isso é que vai começar a ir além do pessimismo e do otimismo. Ou seja, definitivamente a gente tem condições de interferir. É pouca? É pouca, mas é muito bom conseguir interferir positivamente. Então, como a gente consegue se direcionar para isso? Mas, para isso, primeiro a gente tem que conseguir se separar um pouquinho da confusão para conseguir depois ir na direção desse auxílio, né? Então, por isso que a gente precisa do cuidado, da prática formal, do autocuidado, de buscar recursos de mais sabedoria num sistema sólido de autoconhecimento, como o yoga tradicional é, né? E existem outros, com certeza. Né? A gente tem que conseguir fazer isso para poder aproveitar o melhor que existe na nossa relação com a vida. E aí a gente está além do processo de pessimismo e otimismo, porque a gente não se move porque é otimista e não se move porque é pessimista, mas porque a gente percebe que existe um espaço onde dá para se realizar e oferecer benefícios na interação. É bonito, tem uma riqueza, né? A gente vai poder olhar para a riqueza, a gente vai poder olhar para os dois lados e ainda poder reconhecer a parte que é subjetiva de todo esse processo e não apenas circunstancial, que é o lado de fora. É o outro, é o objeto. Né? Eu tenho que estar atento, tenho que estar em condições de eu mesmo lidar tanto com o que é bom quanto com o que é ruim, porque tem coisas boas a fazer com os dois. Esse é o grande ponto, é o grande salto. Né? Quando você falou em coisas boas a fazer com os dois, vem muito do que a Paola, que também perguntou, que se o sofrimento leva a pessoa a procurar o autoconhecimento ou a maturidade, ou os dois. Ou o shopping. Ou o shopping, né? Quando não há, quando a gente não quer olhar para isso, né? Quando a gente não quer olhar para o que está Essa é a acontecendo, a bifurcação. gente vai para a distração, né? Isso, essa é a bifurcação que tem. Sempre um pouco de distração é bom porque a gente pode colocar dentro da categoria do lazer e o yoga classicamente fala sobre o lazer como um papel também importante na vida do ser humano. Porém, existe ele como distração do caminho de autoconhecimento, aí que a gente tem um outro problema, né? Quando ele ocupa o lugar da resposta de autoconhecimento. Então, quando eu abandono a resposta de autoconhecimento e sempre vou na direção do lazer, ocupando aquele espaço, ali um grande problema e muito sofrimento futuro vai estar armado. Porque com ignorância só pode ter mais sofrimento futuro. Né? Então, existe o espaço do lazer e existe o espaço do autoconhecimento. Né? No yoga a gente fala que tem 4 grandes aspectos da vida: Dharma, Artha, Kama e Moksha. Um deles é esse aspecto do lazer ou do prazer, e outro é o aspecto dentre esses 4, né, os 2 que a gente está insistindo agora aqui, tem a questão do lazer e tem a questão do autoconhecimento que vai dar liberdade. Né? O Liberdade o quê? Não lazer. liberdade externa de fazer tudo que eu quero, mas essa liberdade interna de uma mente de qualidade para fazer escolhas. E o lazer, eu acho que ele pode até muitas vezes. Teve uma vez que eu falei que a gente, maioria das vezes, a gente se move, né? E vai em busca do autoconhecimento pelo sofrimento, pela dor. Mas, esses dias eu assisti um filme tão maravilhoso que me fez refletir tanta coisa da minha vida e me lembrar de tantas coisas boas. Isso acontece sempre, né? Às vezes a gente assiste, ouve uma música, que não é só o sofrimento, né? Se a gente estiver atento, esses momentos até de lazer, você assistir um filme,
né? Você pode olhar para a sua vida e te faz refletir, sim, te faz pensar no que você vem buscando de autoconhecimento, né? Em tudo que você já viveu, está vivendo, enfim. Pode ser uma maneira também de refletir, né? Claro que não Sim, só isso, né? às vezes até para diminuir esse excesso de ação e de movimento para fora, né? Às vezes a gente precisa parar e dizer, não, agora eu preciso acalmar um pouco isso. E às vezes é através também de uma diversão, de alguma coisa de uma forma saudável, né? Então isso também tem o seu Sim, papel, com certeza. Mas essa bifurcação que a gente fala é a questão, né, de que quando vem o sofrimento, ele tem um grande potencial de me empurrar, né, como a Paula colocou, ele tem um grande potencial de me empurrar para buscar uma saída sábia, mas se existe muita confusão, eu tento ir para o mais fácil, que é uma sensação temporária de alívio. E aí que surgem tanto o excesso de vínculo com o lazer, com o prazer, vícios, né? Todos esses tipos de coisas possíveis vão vir a partir dessa confusão. é meio Mas que realmente tá. assim, o sofrimento ele nos empurra para tentar buscar uma saída sábia, mas nem sempre a gente escuta essa mensagem. Desculpa, Fernando, te interrompi. Deixa eu ver se aqui no YouTube tem alguma questão. Acho que perguntas não tem. Travou de Diga, novo. Fernando. Voltei, eu acho, agora, né? Não, agora até perdi, porque aqui entendi o. As imagens não correspondem às falas. Bom, vou ler Ah, aqui isso alguns não. comentários aqui. A Dionísia falou que nem todos têm a noção do nosso melhor amigo. Aqui, Exatamente. Não é o cachorro o melhor amigo. Somos nós mesmos. né? Enfim. Sai e entra de novo. Aqui eu não entendi É as por da outras tua conexão. mensagens. Ah, deve ser. Não sei o que eu faço com essa internet. Já liguei, já enfim. Não, não melhora. Eita, Mas eu acho deixa que eu o que ver a gente se estava eu... falando até 20h47 é você olhar tanto para o pessimismo quanto para os momentos alegres, né? E ter esse discernimento de que, ok, isso também é necessário e né, vai fazer parte da minha caminhada, do meu autoconhecimento, eu vou sofrer, faz parte também da vida, como os momentos de alegria, é mais ou menos o que a gente fala, né, da liberdade yoga. Porque às vezes as pessoas pensam que a liberdade né, nossa, é sair por aí, larga tudo, ou enfim, né? Não, é ter uma clareza mental para você conseguir ter o equilíbrio e tá bem, né? Tanto quando as coisas não estiverem tão bem, eu acho que também fala disso, né, Jorge? Sim, O todos que que nós a você gente tem acha? esse desejo inicial de que a gente gostaria de ser livre no sentido de tomar qualquer decisão e aquilo não representar nada de negativo, né? Poder fazer o que Sim, dá vontade na hora. Mas isso é um conceito ainda que ainda está relacionado com o aprisionamento. Porque, na verdade, se a gente for olhar assim, o que realmente vai poder nos oferecer uma liberdade que leva à felicidade e à realização mais profunda, a gente tem que estar falando sobre a liberdade perante marcas mentais. Quando eu falo liberdade perante marcas mentais, eu não estou falando que a gente vai ter como tirar todas as nossas marcas mentais, mas poder escolher ou poder ter um pouco mais de capacidade de mudar algumas que estão causando muitos danos, né? E para isso, primeiro, a gente tem que estudar um pouco, conhecer um pouco a estrutura do ser humano, que é uma das partes do processo tradicional de yoga, né? Que é o conhecimento, né? Uma transmissão de conhecimento sobre o que é o sofrimento, o que é a felicidade, o que é o ser humano, o que é a vida. Várias e várias escrituras se dedicam a isso, e o papel do professor é sempre ir trazendo de uma forma compreensível aquele conhecimento para poder e podendo ser objeto de meditação, né, de reflexão e de meditação. Então, a principal liberdade que a gente vai estar falando não é uma liberdade de conseguir seguir os nossos padrões mentais, muitos deles cheios de ignorância e de inconsciência, e fazer o que eles mandam.
Porque isso normalmente é o nosso conceito mais superficial de liberdade. Né? E aí a gente vai se meter em muita confusão e muito problema. Logo, logo a gente está se arrependendo ali na frente e numa situação muito ruim. Então, como a gente conseguir ter mais liberdade frente a essas marcas que a gente percebe que estão dando problema e conseguir, então, enfatizar mais essa reconstrução. O que a gente tem é um processo de reconstrução que é necessário. Né? Um processo de reconstrução de marcas. E é um processo que não é, vamos dizer assim, não é rápido. Às vezes as pessoas entram no pessimismo por achar que não está dando certo, né, Jorge? Isso. Ah, Mas eu estou aí, fazendo aqui normalmente, o que yoga acontece, e... normalmente o que acontece é que a gente tem uma visão de muito curto prazo, né? Ou seja, por mais que a vida possa durar 100 anos, a gente pensa assim, eu fiquei a semana inteira fazendo isso e não deu resultado. A gente acha que é muita coisa. Aí a gente passa 10 anos, quantas semanas dá 10 anos? Estou com preguiça. Né, a gente tem ali uma quantidade enorme de semanas naqueles 10 anos, e cada semana a gente pensa como se fosse um longo tempo e é cansativo fazer aquilo naquela semana. Né? Mas se a gente vê qualquer pequeno esforço, né? E eu sou, como a Paula falou, eu sou preguiçoso também. Então, mas o que eu vejo que me salva, que é pequenos esforços que são mantidos durante 10, 20 anos, dá para ver o resultado. Né? E quando a gente olha 10 ou 20 anos depois, mesmo o preguiçoso fazendo um pouquinho por 10 ou 20 anos, ele tem muito mais resultado do que uma pessoa que fez muito durante um mês ou fez muito durante 2 meses. Então, o nosso grande problema, uma das questões que o yoga traz, né, que é abordado claramente, é o que vai fazer a grande diferença é a sustentação de longo prazo. O que a gente faz? A gente pula para tal sistema de autoconhecimento, ou alguma coisa que me auxilie rápido. A gente se frustra porque não deu tudo que a gente queria, a gente ficou pouco tempo, pula para um outro, faz um pouquinho, vai para uma outra coisa, vai para lá. Em 10 anos a gente acabou não fazendo nada, a gente só ficou pulando. Né? Então, e aí a gente no fim olha, mas eu fiquei reclamando que era muito esforço, parecia muito tempo, mas pulei por 30, não me lembro de metade deles, pelos quais eu passei durante esse tempo, e acabou não dando quase nada de resultado. Então, essa questão de poder ter essa maturidade de, ok, vamos conhecer vários. Né? Vou tomar um tempo conhecendo vários. Agora eu vou ver o que realmente eu acho que está bem sustentado, firme, que tem clareza, que é sólido, e vou entrar nisso aqui. E agora deixa eu ficar, mesmo que seja pouco esforço, mas deixa eu ficar bastante tempo nisso aqui e mantendo a direção. Aí a gente começa a poder sentir o benefício e perceber que alguma coisa aconteceu. Então, esse é o segredo realmente do processo. É o tempo. É essa paciência que a gente não tem, né? E que a gente fica pulando para uma coisa e outra. No fim, os mesmos 10 anos passaram, só que a gente acabou não fazendo quase nada porque a gente ficou pulando de um lugar para o outro. Isso é triste, isso é lamentável, né? A gente poderia ter aproveitado muito mais esse tempo. E quando você fala em fazer muito e fazer um pouquinho, você está falando também em práticas como yoga, pranayama, Só para meditação, o yoga, estudo, independente disso, você está o falando. yoga, o professor Bhaskacharya, que é a pessoa que para mim é a pessoa mais importante dentro da minha caminhada, né? Já falecido, infelizmente. O professor Bhaskacharya dizia, a gente deve pegar aquilo que a gente se conecta, né? E talvez inicialmente seja mais o estudo, o entendimento do ser humano, talvez seja mais uma prática inicialmente física, mas que também tem regras tradicionais para que seja uma boa prática. Né? Não é qualquer prática de yoga, tem que ser uma coisa realmente muito bem pensada para mim, considerando quem eu sou, as minhas circunstâncias, as minhas características, seja alguma coisa mais relacionada a pranayama, prática de respiração, né? Seja um olhar mais terapêutico de análise do cotidiano, junto com o seu professor de yoga. Né? Qualquer uma dessas coisas, se for bem olhada, se for mantida durante muito tempo, a gente vai ter benefício. É claro que o ideal que o yoga traz tem que tentar ir integrando. Então, idealmente, a gente vai dizer, olha, tem que ser um pouquinho de cada uma dessas coisas. Né? Por isso que tem que ser humilde, né? É um pouquinho, porque a gente não consegue muito grandes esforços em todas as áreas ao mesmo tempo. Isso, infelizmente, está longe da nossa situação. Né? É um ideal, às vezes, um pouco alto demais. Né? Mas se a gente conseguir fazer um pouquinho e aos poucos conseguir juntando um pouco mais isso e ir mantendo, as coisas vão se fechando, as respostas vão vindo, a mudança vai acontecendo e a gente vai tendo essa satisfação.
né, de que a gente achou um alicerce, achou alguma coisa que nos sustenta de verdade, que vai nos levando mais para cima, né, que vai nos elevando, né? Isso é o mais importante. Sim. E eu acho que quando a gente está nesse caminho, a gente não olha só o que vai acontecer lá daqui a 10, 20 anos, mas a gente vai tendo prazer, assim, né, nessa caminhada, nessa descoberta mesmo, né, Jorge? Exatamente. A Celina colocou ali, né, uma frase de uma oração minha, né, que eu Sim, escrevi, né, que muitas vezes eu passo, né, para as pessoas, né, porque é uma oração para ajudar no processo de meditação, né, de reflexão, né, muitas vezes para começar os estudos ou para começar a prática, né. Uma partezinha dessa oração é o que a Celina colocou ali, né, não mais responsabilizarei as causas externas por meu sofrimento e por minhas desilusões, né. Então, que eu possa começar a tomar para mim essa responsabilidade, né? Porque não porque eu também não sofro o dano de atitudes inconscientes ou ignorantes de outros, sim, também, mas eu também causo muito isso e apenas eu vou poder começar a fazer um movimento de direcionar, de começar a mudar um pouco mais dessa história, né? Onde eu realmente me assuma como sendo o ponto de transformação, né? Cada um de nós se assuma como sendo esse ponto principal de transformação. sim. É isso por hoje, Fernanda. Bom, Acho eu que é acho isso, que né? sim, né? Ó, teve aqui um comentário. Gratidão a dupla. Adorando esta live. Que bom. Obrigada, só estou Vamos. intermediando. Muito obrigado, Fernanda. Você quer É que uma dê o super professor ajuda e uma super Jorge? contribuição. Muito Ah, obrigado obrigada. a todos, né? A presença. É uma maravilha a gente poder interagir, poder conversar. Agradeço a todos vocês e a Fernanda pela noite de hoje. Que a gente possa se ver em várias quintas-feiras aqui. Fernanda, teu tchauzinho em meio à internet, né? Já dei meu Obrigada, tchauzinho aqui. Jorge, pelo convite, para que participaram também. E é sempre bom participar e aprender e estar nesse movimento junto. Abraços a todos. Tchau, tchau.